E aí, vamos falar de uma coisa que todo mundo já passou. Aquele momentinho de dúvida, aquele frio na barriga bem na hora de clicar em um link que chegou por e-mail. A gente sempre pensa, será que é seguro mesmo? Bom, hoje vamos conhecer uma ferramenta que promete dar um fim a essa incerteza. Bora lá? Pensa naquela situação. Chega um e-mail que parece ser do banco, ou uma promoção daquelas imperdíveis. Aí lá dentro, claro, tem um link. A gente para, olha e a dúvida bate forte. E agora, clico ou não clico? Essa pequena pausa, essa desconfiança, é o nosso instinto de sobrevivência digital falando mais alto. E olha, essa desconfiança tem toda a razão de existir, porque um clique em falso pode ser a porta de entrada para uma dor de cabeça gigantesca. A gente está falando de roubo de senhas, fraudes ou até um malware que sequestra o computador. O perigo é real e está literalmente a um clique de distância. Então, a pergunta que fica é: como se proteger nesse oceano de e-mails onde tem tanta armadilha escondida em mensagens que, à primeira vista, parecem inofensivas? É exatamente isso que a gente vai ver agora. As ameaças são bem variadas, né? Tem os famosos golpes de phishing, feitos para enganar e roubar senhas, tem as URLs maliciosas que instalam programas espiões sem que a gente perceba, e o resultado disso tudo, contas comprometidas e dados pessoais roubados. E o pior é que tudo isso vem muito bem disfarçado. Mas imagina só, e se não fosse preciso ser um especialista em segurança para se proteger? E se existisse um jeito de verificar um link que fosse tão simples, mas tão simples quanto ler o texto do e-mail? Pois é, essa solução não só existe, como funciona como um verdadeiro guardião para a nossa caixa de entrada. Deixa eu apresentar o URL Checker para Outlook. Pensa nele como um superpoder que se instala direto no programa de e-mail. Com um único clique, ele vai lá, analisa todos os links da mensagem e já te dá um resultado, se é seguro ou se é perigoso. E o melhor de tudo, sem precisar copiar e colar nada, nem abrir outra janela. Tudo ali, na hora. Ah, e se já bateu aquele pensamento de que isso deve ser super complicado de instalar? Pode relaxar. A ideia aqui é justamente o contrário. Simplicidade total. A instalação não leva nem um minuto. O jeito mais fácil é fazer pelo Outlook na web, sabe? É só abrir um e-mail qualquer, clicar naqueles 3 pontinhos de mais opções, ir em obter suplementos, digitar o URL Checker na busca e clicar em adicionar. Pronto, é um processo que leva de verdade alguns segundos. E é isso. Depois de instalado, um novo ícone do URL Checker vai aparecer ali na barra de ferramentas do e-mail. A partir daí, sempre que chegar uma mensagem com links, é só clicar nesse ícone, a ferramenta já começa a trabalhar na hora, analisando cada URL e mostrando se está tudo certo. Tá, mas o que isso realmente muda no dia a dia? Muda tudo. Significa ter uma proteção que não atrapalha, que não exige um esforço extra. Ela simplesmente se encaixa na rotina. Olha, a diferença é da água para o vinho. Antes era aquele processo chato, manual, cheio de incerteza. Agora é um clique e uma resposta na hora, sem nem precisar sair da caixa de entrada. É sair da ansiedade e ir para a confiança. E o mais legal é que essa proteção nos acompanha em todo lugar. Não importa se o Outlook está aberto no navegador, no programa do computador ou no celular. A segurança está ali, funcionando do mesmo jeito em todas as plataformas. E quem ganha com isso? Basicamente, todo mundo. Para quem usa contas pessoais, tipo Outlook.com ou Hotmail, é uma camada de segurança gratuita e muito fácil de usar. Para as empresas, é uma ferramenta incrível que pode ser distribuída para proteger a organização inteira. E para as equipes de TI, é mais uma barreira de defesa inteligente na estratégia de segurança. Mas claro, né? Nenhuma ferramenta faz milagre sozinha. Por isso, é super importante a gente falar também sobre as melhores práticas e alguns detalhes, como a questão da privacidade. Sendo bem direto aqui, não é. Nenhuma ferramenta de segurança é 100% à prova de falhas. Os golpistas estão sempre se reinventando. O ideal é pensar no URL Checker como um copiloto muito esperto, mas quem ainda está no comando do avião é quem usa o e-mail. A atenção continua sendo fundamental. Então ficam aqui umas dicas práticas. Primeiro, fixe o ícone do Edin na barra de ferramentas, para ele ficar sempre à mão. Crie o hábito de rodar a verificação sempre antes de clicar em qualquer link. E claro, o básico da higiene digital continua valendo. Desconfiar de remetentes estranhos, de e-mails com senso de urgência, essas coisas. E a privacidade? Como fica? Pode respirar com alívio. O Edin não lê o conteúdo dos e-mails. Ele só precisa analisar os links e alguns dados técnicos. O texto das mensagens, as conversas, tudo isso continua privado. Bom, para a gente ir fechando, o recado final é bem simples. A nossa segurança digital depende muito da nossa atitude.
A gente precisa ser proativo. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. Não adianta nada ter a ferramenta mais poderosa do mundo se ela for tão complicada que ninguém usa. A grande força do URL Checker é justamente essa, a simplicidade. Por ser fácil, as pessoas usam de verdade, e é isso que protege no final do dia. E a cereja do bolo, para quem tem conta pessoal do Outlook ou Hotmail, a ferramenta é gratuita. Ou seja, não tem mais desculpa para não se proteger, né? Então a dica é, abra o Outlook, vá na loja de suplementos agora mesmo, procure por URL Checker e instale. Afinal, um simples clique hoje pode evitar uma dor de cabeça enorme amanhã. Vale a pena pensar nisso.